Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é distribuição de renda e desigualdade social nas cidades latino-americanas. Então, eu queria mostrar para você essa imagem que está na tela, para você poder entender. Olha só, por que a América Latina é a região mais desigual do planeta? Então, quando a gente olha aí para Paraisópolis, um bairro de São Paulo, você vê aí uma grande desigualdade que separa aí uma parte rica do bairro com a parte pobre, separada apenas por um muro. Então, quando falamos sobre desigualdade nas cidades latino-americanas, é importante a gente notar que existem uma infinidade de cidades que apresentam desigualdades. E as desigualdades, elas acontecem em vários níveis, seja ela no campo da educação, da saúde, do nível de renda. O nível de renda entre mulheres e homens, na questão da disponibilidade de água potável, de energia e outros serviços essenciais. E quando falamos, inclusive, somente do Brasil, a gente percebe essas desigualdades na cidade da gente, imagina quando se trata de toda a América Latina. Mas, nesse estudo, eu resolvi trazer apenas alguns exemplos de algumas cidades que têm algumas situações que mostram a desigualdade, principalmente da longevidade, o tempo de vida que as pessoas podem viver, levando em consideração a própria condição de vida socioeconômica. Então, veja aí comigo, na sequência, o que nós temos de importante para você analisar. A América Latina é tão desigual, olha o detalhe aí, que uma mulher em um bairro pobre de Santiago, a capital do Chile, de acordo com a foto na sua tela aí, nasce com expectativa de vida 18 anos menor que outra de uma área rica da mesma cidade, segundo um estudo. Em São Paulo, tratando aqui da nossa questão do Brasil, essa lógica também ocorre. Quem mora em Paraisópolis, essa imagem que mostrei anteriormente, né? Quem mora em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade, vive em média 10 anos menos do que os moradores do Morumbi, a parte mais nobre de São Paulo. Na cidade do México, e aí vamos acrescentar mais essa cidade, que nosso contexto é esse, os homens de bairros mais pobres morrem 11 anos antes que os mais ricos. Parece uma situação preocupante que você que está nos assistindo diz assim, então quer dizer que por eu morar num bairro pobre eu vou morrer mais rápido do que os outros? A verdade é que existe uma série de circunstâncias que apenas diminuem a qualidade de vida e, portanto, muitas delas até comprometem a continuidade de vida das pessoas, seja ela pelo esgoto ao ar livre, pelo contato com água não potável para beber, para tomar banho, para fazer comida e uma série de outras coisas que não acontece em bairros que têm uma infraestrutura melhor. Então não é que você já vai morrer logo, apenas dizendo que a expectativa de vida é menor, não quer dizer que isso é a sua situação. Isso também depende dos cuidados de cada pessoa. Agora, outros estudos apontam outras situações quando se trata de bairros pobres e bairros ricos, que veremos um pouco mais à frente. Um estudo publicado pela revista The Lancet em dezembro descobriu grandes diferenças na expectativa de vida nas cidades da América Latina. E essas lacunas dependem, por exemplo, do bairro onde as pessoas moram. Se ela for mais pobre, e aí eu queria dar um destaque também, quando o nível de instrução é mais baixo, isso também influencia. Às vezes você chega no Igarapé que não sabe nem como é que está a qualidade de água e você já se joga nele numa condição poluída e finda bebendo daquela água. Mesmo que você diga que não, mas não tem como você não degustar daquela água, que trará alguns problemas que às vezes são até invisíveis a princípio, mas eles são um problema. Então, a forma aonde você está e como você se comporta e o nível de instrução também influencia nisso. Se ele for mais pobre, a tendência é de que seus moradores vivam menos
do que os habitantes de regiões mais ricas. Não quer dizer que os moradores de áreas mais ricas estejam imunes. Isso não é verdade. Mas eles têm mais condições, inclusive, de recorrer a questões médicas para poder, às vezes, se safar de determinadas situações que aquele de família pobre vai tendo mais dificuldades. E aí, na sequência, nós vemos aí quem são os campeões de desigualdade na América Latina, em um contexto macro, né, que agora há pouco falamos de cidades, exemplo de cidades, e também trazendo para uma realidade mais próxima o bairro onde moramos e a condição que vivemos. Então temos aí que, olha só, de 10 países, isso é a fonte dessa pesquisa, é o Banco Mundial, de 10 países que tratam das desigualdades, 7 são da América Latina. Então nós temos aí a África do Sul em primeiro, com 63%, Zâmbia também da África com 57,1%, e aí vai descendo os demais, Colômbia em terceiro, Brasil em quarto. Então, esses aí são os campeões de desigualdade, segundo o índice Gini, que estabelece aí vários critérios para identificar qual país que tem as suas debilidades. A grande disparidade latino-americana também envolve a cor da pele ou a etnia. Em comparação com os brancos, os negros e indígenas, olha o detalhe, têm mais possibilidade de ser pobres. E aí não está contido nesse slide, mas é bom lembrar também que boa parte desses negros também estão nas prisões. Então, mostra que essa desigualdade tem impacto direto também na questão das prisões, né, da população carcerária. Então, a América Latina foi apontada como a região do mundo com a maior desigualdade de renda no relatório de desenvolvimento de renda, no relatório de desenvolvimento humano, de 2019, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, lançado em dezembro do ano citado. E aí nós temos uma demonstração daquilo que a gente estava falando agorinha, que na América Latina você vai ter então essa diversidade de populações, dessas etnias, e aí citou ali no nosso contexto que tanto os negros como os índios, muitas vezes, têm dificuldades de uma inserção na sociedade, seja no trabalho, seja no nível de renda. Uma série de fatores mostram uma desigualdade. Um outro gráfico que tenho para mostrar para vocês diz quantas taxas de pobreza e pobreza extrema e pessoas de situação de pobreza entre 2002 a 2019. Então vemos aí, temos uma legenda com amarelo a pobreza e de azul pobreza extrema, aquilo que a gente chama de já está na miséria. Então veja aí que em 2002 a pobreza equivalia a 45,4% e a extrema pobreza 12,2%. Estamos falando de 18 países da América Latina. Veja que houve um decréscimo em 2008 para 33,5% de pobres e 9,1% de extrema pobreza. Houve um decréscimo ainda em 2012, 2014, e aí a gente percebe então que 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 houve um acréscimo. E agora você imagina em 2021, se a gente levar em consideração a pandemia 2020, 2021, como esse gráfico ele deve estar muito mais acentuado a questão da desigualdade, a taxa de pobreza e pobreza extrema na América Latina. Quanto aos milhões de pessoas usando o mesmo critério, situação de pobreza e situação de pobreza extrema, em 2002 nós tínhamos 230 milhões de pessoas em situação de pobreza. Em situação de pobreza extrema, 62 milhões. Já em 2019, esse número chega a 191 milhões em situação de pobreza e extrema pobreza, 72 milhões. Olha que aí já tinha uma quantidade significativa e, como disse anteriormente,
com certeza deve ter piorado com a questão pandêmica no mundo inteiro. Mas aí a gente deve levar em conta que isso é uma história antiga. Segundo Stiglitz, a exploração dos colonizadores semeou a desigualdade na América Latina. Então, houve a exploração de colonização e exploração de povoamento. A nossa, infelizmente, foi de exploração e deixou, então, um grande trauma para essa sociedade que ficou com herança apenas da pobreza. Então, em vários países da América Latina, assim como nos Estados Unidos, também a questão racial desempenhou também um fator de desigualdade. E aí eu queria convidar você, para você me responder essa questão que eu trouxe para você, analisando essas questões, mostrando um pouco do ângulo das desigualdades nos países latino-americanos de maneira superficial. Quero agora que você me responda o exercitando, mas presta bem atenção, se tiver alguém com você, desafiei. Vamos ver quem é que nós aqui da sala ou do quarto consegue responder essa questão bem rapidinho? Então, conto com você nesse sentido então. Vamos lá. Segundo Stiglitz, a exploração dos colonizadores semeou a desigualdade na América Latina, bem como a distribuição desigual de terras nas economias agrárias contribuiu para a criação de... O que será que essa desigualdade da exploração dos colonizadores promoveu na América Latina? Letra A. Uma casta de famílias ricas e muitas famílias pobres. Letra B. Condições igualitárias para os povos da região. Letra C. Apenas pobres e miseráveis. Letra D. Uma sociedade agrária com distribuição de terras justas. Me parece que não é tão difícil esse questionamento. Presta bem atenção no que está na tela. Fez a sua escolha já? Se você disse que a resposta correta é a letra A, tá certo. Isso até hoje se perpetua essa realidade. Uma casta de famílias ricas e muitas famílias pobres. Ou seja, um grupo, seja ele do lado do agronegócio, seja ele do lado da indústria, né? Seja do setor de serviços, são aqueles que dominam a fatia da renda da população do mundo e, mais no nosso caso específico, da América Latina. Então, essa é a resposta que temos. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço que está aqui embaixo e fazer uma pesquisa em qualquer conteúdo que você tenha interesse. Então, um abraço e até a próxima.